Um homem da Virgínia afirma ter avistado o pé grande e possui um vídeo para provar. De lagos a rios caudalosos, pessoas já viram coisas que as deixaram paralisadas. É importante lembrar que essas pessoas acreditam verdadeiramente ter visto algo estranho nas águas. Elas avistaram criaturas misteriosas, ouviram sons enigmáticos e tiveram encontros arrepiantes. Prepare-se para assistir ao lado sombrio dos pântanos, que vai te deixar chocado. Número 1. Mistério dos esgotos. Nos túneis escuros dos esgotos, trabalhadores encontraram uma criatura estranha. Um enorme ser, diferente de tudo que já tinham visto, habitava a água lamacenta. Seus olhos assustadores os observavam, e sua cabeça tinha um formato peculiar. O monstro emitia sons tenebrosos que ecoavam nas paredes. A criatura, que parecia um monstro dos esgotos, vigiava do seu canto escuro, enquanto os trabalhadores, apavorados, perceberam que tinham entrado onde não deveriam e rapidamente saíram dali. Número 2. Visitante na floresta. Imagine uma cena de filme de terror ganhando vida real. Durante uma trilha, um aventureiro encontrou uma criatura negra e grande, algo totalmente fora do comum. Esse visitante estranho se movia como uma imensa gelatina, com tentáculos em vez de um rosto com olhos ou boca. Sem feições claras, era difícil entender o que aquilo poderia ser. A criatura começou a rastejar para fora da água, e o trilheiro conseguiu capturar imagens para levar às autoridades da floresta. Número 3. Olhos famintos. Uma noite de pescaria tomou um rumo bizarro. Enquanto pescava em um lago, um pescador avistou 4 pares de olhos negros e brilhantes que surgiram das profundezas, fixados nele. Imaginando que pudessem estar com fome, ele jogou um peixe fresco, mas os seres não mostraram interesse algum. Em vez disso, continuaram a observá-lo, movendo-se lentamente na água escura. Ele se perguntou que tipo de criatura ignoraria uma refeição fácil e o que estariam de fato caçando. Número 4. Sombras do pântano. Nas florestas da Indonésia, um grupo de amigos se divertia praticando arco e flecha perto de um brejo, quando algo se moveu nas águas turvas. Das sombras, emergiu uma criatura estranha, coberta de palha, olhando diretamente para eles. Com um rosnado baixo, que ecoava entre as árvores, a criatura se aproximou da ponte de madeira como se quisesse dar um oi. Quando pensaram que teriam uma visão mais clara, ela escorregou de volta para a água escura, deixando-os com uma história incrível sobre seu misterioso vizinho do brejo. Número 5. A fera atraída por galinhas. Um dia tranquilo no lago se transformou numa verdadeira aventura de caça a monstros. Avistando uma mão estranha na água, os amigos decidiram usar um pedaço de frango como isca. Esperaram ansiosos, e seu plano improvisado funcionou melhor do que esperavam. Das profundezas, emergiu uma criatura de rosto branco, fantasmagórico e mãos bizarras que rapidamente agarrou o frango. O que começou como um passeio comum no lago se tornou uma história lendária, que eles contam até hoje com mais detalhes a cada vez. Número 6. Segredo nas águas. Enquanto passava por um lago, um morador local avistou algo incomum. Um pequeno crânio meio enterrado nas pedras. Parecia humano demais para ser de um peixe, mas ao mesmo tempo tinha feições suaves que lembravam as lendas de sereias que marinheiros contam há séculos. Surpreso, ele soltou o crânio e saiu correndo. O segredo do lago, quem sabe de uma pequena sereia, foi deixado para trás. Número 7. Avistamento de monstro marinho. Um capitão de barco experiente testemunhou algo que desafiava seus anos no mar. Uma forma gigante, estranhamente parecida com a famosa Nessie, deslizou silenciosamente pelas ondas. A criatura movia-se com graça, sem notar o capitão ou os arredores. Sua forma não era a de nenhum animal conhecido, mais parecendo um monstro lendário do Lago Ness. Mesmo com os olhos do mundo voltados para as criaturas misteriosas do mar, parecia que o porto guardava um novo e misterioso habitante. Número 8. Alerta no rio. Em um dia de verão, um grupo de amigos foi ao rio para nadar e se refrescar. Mas a diversão logo tomou um rumo inesperado quando um ser misterioso apareceu na água. Não era um peixe comum. Possuía uma cauda estranha, que o diferenciava de qualquer animal que conhecessem. Movidos pela curiosidade, um dos nadadores tentou se aproximar usando um pedaço de pau para tocar a criatura. Para sua surpresa, o ser não se incomodou, como se estivesse protegido por uma espécie de escudo invisível. Esse encontro incomum transformou o que seria apenas um mergulho em uma aventura inesquecível, com uma história que o grupo jamais esqueceria. Número 9. Mistério da floresta tropical.
Você já ouviu falar sobre a estranha criatura encontrada nas proximidades da floresta amazônica que deixou todo mundo intrigado? Se não, eu vou te contar. Um vídeo capturou uma cena inusitada. Uma criatura parecida com uma lula em um grande buraco lamacento com tentáculos compridos e olhos enormes que pareciam encarar diretamente quem olhava. As pessoas não param de se perguntar o que poderia ser aquilo. Será que é um animal novo, nunca antes visto? Ou talvez uma criatura lendária, dessas que só aparecem em histórias antigas? A Amazônia está cheia de surpresas, mas essa descoberta viscosa faz até os mais corajosos pensarem duas vezes antes de adentrar na floresta. Número 10. Lesma assustadora. Uma pessoa capturou uma cena digna de filme de terror em meio à lama espessa. Uma criatura bizarra, uma lesma gigante e preta como carvão. Esse não era um ser comum, mas algo muito mais inquietante. Seu corpo viscoso se destacava no cenário lamacento, movendo-se com uma graça quase alienígena. A origem e a natureza da criatura permanecem um completo mistério, adicionando ainda mais mistério ao vídeo que termina sem mostrar o que aconteceu depois. Então, na próxima vez que você fizer uma trilha na natureza, talvez seja uma boa ideia levar uma câmera para o caso de se deparar com uma dessas criaturas misteriosas. Número 11. Peixe ameaçador. Em um rio, um pescador fisgou uma criatura impressionante que não era apenas grande, mas também assustadora. Com dentes afiados como lâminas e um porte robusto, o peixe, conhecido como peixe-tigre, mostrou que às vezes as criaturas mais amedrontadoras não estão apenas nos filmes de terror, mas nadando logo abaixo dos nossos barcos. Da próxima vez que você for pescar, lembre-se, em alguns lugares você pode não ser o único caçador em busca de um jantar. Número 12. Gigante na floresta. Nos bosques de Gun Hill, um passeio tranquilo de quadriciclo rapidamente tomou um rumo inesperado. Enquanto passava entre as árvores, o piloto avistou uma figura enorme, com quase 2 metros de altura, movendo-se por entre os troncos. Não era um animal comum. Era algo muito maior e estava andando sobre 2 pernas. Ao perceber que a figura misteriosa era um pé grande, o piloto disparou com o quadriciclo, empolgado para contar a todos sobre o estranho ser que avistara na floresta. Número 13. Encontro com peixes gigantes. Em um enorme aquário escavado no solo, um jovem parecia brincar com os arapaimas, alguns dos maiores peixes de água doce do mundo. Esses peixes, comumente vistos em rios sul-americanos, deslizavam pelo tanque feito submarinos vivos, com uma tranquilidade impressionante. Os arapaimas, conhecidos por sua resistência, podem facilmente pesar mais do que uma pessoa, mas ali estavam, à vontade em seu mundo artificial. Surpreendente, não é? Número 14. Mistério no lago. Certa manhã, um pescador avistou algo estranho no lago. À primeira vista, parecia uma cobra gigante deslizando pela água, mas havia algo de peculiar. Cobras não se movem como peixes, e essa criatura possuía um movimento suave e contínuo. Antes que o pescador pudesse se aproximar, o longo corpo da criatura desapareceu nas águas. Combinando características de uma cobra e um peixe, essa aparição deixou todos se perguntando: será que existe uma espécie ainda não descoberta? Número 15. A besta do rio. Enquanto passeava de barco por um rio em Brunei, um homem avistou algo estranho nadando por perto. Seu corpo cinza pálido deslizava pela água, e seus olhos negros e penetrantes, junto com uma boca cheia de dentes pontiagudos, fizeram com que ele percebesse que não era uma criatura de rio comum. Embora tivesse uma aparência familiar, não correspondia a nenhum animal conhecido. Alguém tem um palpite sobre o que poderia ser? Número 16. Olhos luminosos. O que era para ser uma tranquila noite de pesca virou um pesadelo quando uma criatura marinha monstruosa começou a perseguir o pescador. Com olhos brilhantes que penetravam as ondas, o ser de corpo esguio se aproximava do barco, lembrando um selo, mas com um comportamento agressivo incomum. Felizmente, o barco era rápido o suficiente para escapar, mas o pescador não conseguia parar de se perguntar que tipo de criatura o havia perseguido. Número 17. Visitantes da meia-noite. Você já teve a sensação de estar sendo observado à noite? Em uma praia deserta, essa sensação virou realidade, transformando a cena em um espetáculo surreal. Uma câmera de segurança capturou a presença de uma figura esguia e pálida, rastejando à beira da água, parecendo ter saído de algum laboratório secreto. Não era só isso.
Duas figuras fantasmagóricas de cabelos negros flutuavam perto de um navio ancorado, uma delas no convés e a outra próxima ao casco. Parecia que o navio, sem querer, havia ancorado na fronteira de um mundo sombrio. Na próxima vez que estiver perto da água à noite, talvez seja prudente manter um olho nas sombras, você nunca sabe quem pode estar por lá. Número 18. Segredo do Rio. Em uma pacata zona rural, agricultores levaram um grande susto ao notar algo enorme se movendo sob a superfície do rio. A criatura nunca se revelou totalmente, talvez tímida ou apenas acostumada a se esconder. Seja o que for, não era definitivamente um peixe comum. Depois de aparecer misteriosamente e desaparecer da mesma forma, deixou a comunidade agrícola intrigada. Agora, cada vez que os agricultores vão aos campos, mantêm os olhos atentos no rio, prontos para ver se o vizinho misterioso fará outra aparição. Número 19. Caminhantes da água. Imagine estar relaxando às margens de um lago, aproveitando a paz e o silêncio, quando de repente algo impossível acontece. Um homem, aproveitando o fim de tarde à beira do lago, avistou uma figura branca e fantasmagórica deslizando na superfície, como se caminhasse sobre a água. Antes que pudesse acreditar no que via, outra figura fantasmagórica emergiu das profundezas para se juntar ao seu companheiro sobrenatural. Essas figuras desafiavam a lógica e transformaram um final de tarde tranquilo em um verdadeiro conto sobrenatural. Você ficaria para ver o que aconteceria a seguir ou sairia correndo? Número 20. Alienígena no plano de fundo. Alguma vez você já sentiu que estava sendo observado até nos lugares mais tranquilos? Pois bem, um fotógrafo sentiu exatamente isso enquanto capturava imagens de uma paisagem serena perto de um lago. Entre as pedras e a calmaria da água, uma figura cinza apareceu, claramente visível na foto. E não era tímida. Com um aspecto que lembrava uma figura de outro mundo, essa presença misteriosa parecia estar ali apenas para apreciar a paisagem. A história do fotógrafo termina por aí, mas fica a pergunta: será que ele capturou a imagem da sua vida? Número 21. Observador da cachoeira. Na cidade do Rio de Janeiro, uma mulher capturou algo inusitado ao filmar uma bela cachoeira. No meio da filmagem, uma presença sombria apareceu atrás do fluxo d'água, quase invisível, mas suficiente para causar arrepios. Será que era um guardião da cachoeira? Ou talvez uma entidade aquática antiga? Seja o que for, a presença rapidamente ganhou destaque no mundo dos mistérios inexplicáveis. Na próxima vez que você estiver apreciando uma cachoeira, talvez seja uma boa ideia olhar com mais atenção. Número 22. OVNI ou OSNI. Em uma cena digna de um episódio dos Arquivos X, um lago pacífico nos arredores de uma floresta se tornou o centro de um mistério alienígena. Um caminhante notou algo que não deveria estar ali. Um grande círculo agitando a superfície da água. E a cena só piorou. Algo começou a emergir, com uma aparência estranhamente similar aos famosos discos voadores da ficção científica. Seria um objeto voador não identificado fazendo uma parada no lago? Ou talvez um objeto submerso não identificado? Um objeto submerso não identificado vindo à tona? De qualquer forma, esse lago agora está na lista de visitas obrigatórias para os entusiastas de mistérios extraterrestres, ansiosos para encontrar alguma evidência do inexplicável. Número 23. Mistério na praia. Enquanto curtia um dia de sol na praia, um banhista avistou algo branco flutuando nas ondas. A curiosidade foi mais forte, e ele se aproximou para ver melhor. Para sua surpresa, era uma cabeça, mas não parecia nada com o que ele já tinha visto. A princípio pensou que fosse a cabeça de uma foca, mas o tamanho era pequeno demais e o aspecto estranho demais para ser de qualquer animal familiar. Mais tarde, descobriu-se que era apenas uma cabeça de fantasia de Halloween, mas essa descoberta mostrou que até as pequenas coisas podem trazer grandes sustos. Número 24. Dedos no rio. Alguma vez você já viu dedos saindo de um rio? Um turista sortudo, sim, e foi assustador. Rompendo a superfície da água, surgiram 3 formas negras, finas e alongadas, que se moviam com uma estranha intenção, como se fossem dedos de uma mão invisível, tentando alcançar o mundo acima. Esses dedos bizarros criaram uma visão assustadora e deixaram o turista intrigado, pensando se havia algo escondido nas profundezas que desejava, de alguma forma, fazer contato com o exterior. Número 25. Criatura do lago. Uma manhã cedo, enquanto acampava à beira de um lago cristalino, um campista vivenciou algo digno de um conto de fadas. Ele notou algo que parecia um nadador, mas logo percebeu que havia algo estranho.
Quando a figura se aproximou, ficou claro. Onde deveria haver pernas, havia uma cauda de peixe. Era uma visão digna de uma lenda, uma sereia deslizando pela água. Naquele instante, a linha entre mito e realidade se desfez, deixando o campista com uma história que poucos acreditariam. Número 26. Ser mitológico. Um dia aparentemente normal de pesca virou de cabeça para baixo quando um homem percebeu uma enorme forma se movendo sob a superfície da água, fazendo tudo ao redor parecer pequeno. Uma parte da criatura emergiu brevemente, revelando uma cabeça e pescoço que lembravam algo de um passado distante, quase pré-histórico. Em choque, o pescador mal conseguiu se mover, percebendo que poderia estar diante de um fóssil vivo. A visão dessa criatura, que desapareceu logo em seguida, deixou-o em silêncio, com uma história que ecoaria como um enigma sem solução. Número 27. Surpresa no lago. Às margens de um lago pequeno, um evento estranho aconteceu. Um ser escuro permanecia imóvel perto da margem, com braços finos que se destacavam. Inicialmente parecia uma estátua, mas, quando mudou de posição e abaixou a cabeça, ficou claro que era real. O homem que capturou a imagem ouviu falar que poderia ser a famosa criatura da ilha, já que havia relatos crescentes na região. Contudo, nada era confirmado, pois as autoridades locais cobriram o caso por completo. Número 28. Mistério à beira da estrada. Durante uma caminhada, um homem encontrou algo estranho ao lado de uma estrada, que deixou sua imaginação correr solta. Era um ser pequeno e aparentemente morto, de olhos desproporcionalmente grandes, que pareciam ver além deste mundo. Com um rabo enrolado ao redor do corpo, a figura bizarra despertou nele uma sensação de desconforto, como se não fosse apenas um acidente comum de estrada, mas algo muito mais sinistro. Vozes de antigas superstições e rituais ecoaram em sua mente enquanto ele se afastava, sem conseguir esquecer a estranha criatura. Número 29. Doppelganger do passado. Um vídeo feito por um turista em um lago transformou-se em um verdadeiro momento de filme quando uma presença inesperada apareceu no fundo da gravação. Enquanto filmava a vida aquática, o visitante notou algo que lembrava uma criatura dos tempos jurássicos. Com traços que se assemelhavam a um dinossauro, a criatura olhava diretamente para a câmera, fazendo o turista questionar se estaria vendo um sobrevivente pré-histórico ou algo totalmente novo. Ele saiu com uma gravação que certamente intrigaria especialistas e alimentaria teorias de conspiração por muitos anos. Número 30. Enigma no Lago Lamacento. Às margens de um lago turvo, um curioso espectador testemunhou uma cena intrigante. A água começou a se agitar, revelando breves vislumbres de uma criatura nadando abaixo da superfície. Esse ser misterioso aparecia e desaparecia rapidamente, dificultando qualquer tentativa de identificação. Mas uma coisa era certa. O que quer que fosse não parecia nada comum. O jogo de esconde-esconde da criatura com a superfície deixou os observadores intrigados, transformando o lago em um cenário de mistério. Número 31. Alienígena no cais. Um passeio por um cais se transformou em um encontro próximo para um turista curioso. Ao olhar para a água, ele se deparou com um rosto alienígena emergindo das profundezas. Uma cabeça de crânio grande e olhos desproporcionalmente grandes que pareciam observar o mundo humano com curiosidade. Por um momento único, um humano e uma criatura de outro mundo se encararam, unindo dois mundos completamente diferentes. Então, rapidamente, a criatura retornou ao fundo, deixando o turista com uma história realmente fora deste mundo. Número 32. Surpresa ao pôr do sol. Com o céu tingido de dourado, um frequentador da praia estava filmando o pôr do sol perfeito, quando algo inesperado aconteceu. Uma forma escura rompeu a superfície da água, transformando a cena pacífica em um verdadeiro sonho de criptozoologista. Movido pela curiosidade, ele deu zoom na imagem e conseguiu vislumbrar brevemente uma forma negra e sinuosa antes que desaparecesse. Deixado apenas com uma bela imagem do pôr do sol e um grande mistério, ele se perguntou se acabara de registrar sua própria versão do famoso monstro do Lago Ness. Número 33. Parente costeiro. Enquanto observavam o mar em um dia tranquilo, banhistas notaram 3 grandes ondulações na água, seguidas de uma cabeça que se movia em sua direção. O que a princípio parecia uma grande serpente submersa, logo começou a gerar excitação entre os presentes. Será que era o lendário Ogopogo, o famoso monstro de lago, fazendo uma aparição inusitada na costa?
À medida que a criatura nadava, deixando um rastro de fascínio e crença, ela garantiu que essas águas jamais fossem vistas da mesma forma outra vez. Número 34. Monstro do Lago. Moradores de uma comunidade à beira de um lago tiveram sua tranquilidade quebrada por um visitante inesperado. Um enorme ser de cabeça negra e dentes brancos brilhantes emergiu das águas, sorrindo de maneira ameaçadora enquanto deslizava próximo à margem. Teria sido uma nova espécie de predador aquático? Ou algo que parecia saído das páginas de um romance de horror? Independentemente da origem, essa aparição fez com que os banhistas pensassem duas vezes antes de voltar a nadar nessas águas. Número 35. Encontro sombrio. Você já viu algo tão estranho que fez você questionar tudo o que sabe? Em um lago remoto, uma manhã tranquila de um turista foi interrompida por uma visão incomum. Uma enorme massa negra flutuava silenciosamente na superfície. Não era um tronco, um barco ou qualquer animal aquático conhecido. Era algo mais, sua presença sombria criando pequenas ondas no lago silencioso. O que poderia estar escondido sob a superfície? Número 36. Lenda da Flor de Lótus. Em um lago de lótus perto de Hanoi, no Vietnã, um morador local avistou algo saído das lendas antigas. No meio das flores, uma figura comprida e esguia se movia pela água, lembrando o lendário monstro do Lago Ness, mas muito longe da Escócia. A antiga criatura deslizou tranquilamente entre as flores, com seu longo pescoço se destacando acima da superfície. O vídeo acaba sem explicações, deixando a pergunta no ar. Seria uma miragem criada pela água em movimento ou uma verdadeira aparição de uma criatura mitológica? Número 37. Andarilho subaquático. Em um lago sereno de Michigan, um pescador teve uma experiência única. Através das águas cristalinas, ele notou uma pequena criatura que parecia andar tranquilamente no fundo do lago. A criatura se movia com determinação, sua forma lembrando antigos relatos sobre visitantes de outras estrelas. Sem olhar para o observador acima, ela continuou seu misterioso percurso. E assim que o pescador processou o que estava vendo, ele rapidamente se afastou, intrigado com o que acabara de testemunhar. Número 38. A Besta do Rio. Ao longo do poderoso rio Amazonas, no Brasil, um explorador local se deparou com algo que parecia saído de uma era pré-histórica. A criatura emergiu brevemente, mostrando dentes mais afiados que os de qualquer jacaré e com características completamente desconhecidas pela ciência. Quando o explorador tocou de leve com um pedaço de pau, ela rapidamente deslizou de volta para as águas escuras, deixando apenas ondulações como rastro. Número 39. Mistério no campo. Em Pradesh, na Índia, moradores encontraram algo extraordinário em meio aos campos. Uma esfera perfeita, imóvel e misteriosa, que parecia fora de lugar em meio à paisagem rural. Observando de longe, intrigados, os habitantes não ousaram se aproximar, pois a aparência silenciosa e estranha da esfera era o suficiente para causar receio. Parecia algo de outro mundo, como se a Terra não tivesse espaço para esse tipo de mistério inexplicável. Há quem diga que a esfera ainda está lá, pacientemente esperando, e agora, sempre que os moradores caminham pelos campos, mantêm os olhos atentos para não perder qualquer outro fenômeno inexplicável. Número 40. Maravilha do Rio. Durante uma pescaria em um lago, um homem viveu um encontro inesquecível com o desconhecido. Ele avistou uma criatura que lembrava um nudibranquio gigante deslizando pela água com uma graça estranha, de outro mundo. Seus movimentos lentos e hipnotizantes deixaram claro que não era um animal comum, criando um momento misterioso e fascinante. Às vezes, as melhores histórias de pesca não são sobre o peixe que escapou, mas sim sobre as criaturas que nos deixam intrigados. Número 41. Encontro selvagem inesperado. Um morador local estava observando a superfície de um lago quando avistou uma criatura grande e incomum com um ar de mistério. Sem saber exatamente o que era, ele decidiu investigar e colocou a câmera debaixo d'água. Para sua surpresa, era um enorme jacaré, com uma pele áspera que lembrava uma armadura, usada como proteção natural. O morador guardou a filmagem para mostrar aos amigos, esperando que o animal encontrasse um lugar seguro no lago para viver tranquilamente, sem ser incomodado. Número 42. Descoberta no rio. Na cidade de Assunção, no Paraguai, um grupo de pessoas encontrou algo realmente estranho no rio. Uma criatura sem vida, diferente de tudo o que já haviam visto, havia emergido. Especialistas suspeitam que possa ser uma nova espécie de primata desconhecida pela ciência.
enquanto outros acreditam que seja um animal inteiramente novo, sem precedentes nos livros de biologia. Com suas características incomuns, essa criatura intrigou a todos, levando cientistas a estudarem o caso e transformando a cidade em um ponto de interesse para especialistas em animais. Número 43. Mistério do Canal. No rio Severn, na Inglaterra, um grupo de amigos vivenciou um encontro surpreendente ao espiar pela janela do barco. Eles avistaram uma figura estranha emergindo das águas, que lembrava o famoso monstro do Lago Ness, da Escócia. Com os olhos arregalados, eles observaram impressionados, enquanto a figura inesperada explorava o canal. Depois desse encontro, ficou claro que na próxima vez que olhassem para fora de uma janela, poderiam testemunhar algo histórico passando pelas águas. Número 44. Criatura do rio tailandês. Em um rio na Tailândia, um avistamento incrível captou a atenção de todos. Uma criatura misteriosa emergiu na superfície da água, deixando os espectadores intrigados. Aqueles que a observaram garantem que se parecia com um dragão de verdade. A maior parte do seu corpo permaneceu submersa, mas o suficiente foi visto para causar comoção entre os presentes. Se realmente fosse um dragão, os observadores tiveram sorte de ele não ter mostrado mais de si. Esse avistamento transformou o rio tailandês em um ponto quente para entusiastas de criaturas fantásticas e curiosos. Número 45. Escolha do inscrito do dia. Em uma tarde tranquila, em um lago isolado, a câmera de um turista capturou mais do que belas paisagens. Uma forma escura e misteriosa aproximou-se silenciosamente pela água, com uma aparência que não parecia pertencer a nenhuma criatura conhecida. Com movimentos graciosos, o ser chegou perto, e antes que alguém pudesse entendê-lo, desapareceu nas profundezas do lago. Quem sabe, da próxima vez que você estiver curtindo um dia tranquilo à beira de um lago, você possa se tornar parte do próximo grande mistério aquático. Essas histórias misteriosas nos mostram que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que possuímos, o mundo ainda guarda segredos nas águas escuras de lagos, rios e oceanos. Cada relato carrega um mistério que nos deixa imaginando o que mais pode estar escondido, esperando para ser descoberto.